Abrir a edição de hoje com CSA e Bahia, né? O CSA que começou, Pedro Pereira, a rodada na liderança, né? E o Bahia mesmo fechando aí, vai fechar essa rodada com 2 jogos a menos, mas na liderança do grupo B, né? Já encaminhando a sua classificação e um triunfo importante, né? Um triunfo ali com muitos jogadores reservas, até jogadores que são terceiro reserva, né? Em alguns casos, não são nem reservas imediatos. Mas fez uma boa atuação, abriu 2-0, administrou no segundo tempo e traz aí na bagagem para Salvador 3 pontos, Pedro Pereira. De volta, né? Aqui nos telecasts. Saudades, viu, Pedro Pereira? Boa noite. Eu também, Fábio. Tava com saudade também de um telezinho. Essa semana até participei do sorteio, né? Eu já tô Isso. no segundo programa. Brincando, essa semana eu tô no segundo programa. Tô aparecendo um pouquinho menos esse ano, diminuindo o ritmo, mas volta e meia estarei por aqui com você. Muito bem. É porque tem muito jogo do Bahia, né? Libertadores. Bahia joga Tanto jogo demais, meu que amigo. tá devendo um jogo, né? O Bahia tá devendo 2 jogos aí da Copa do Nordeste, porque nunca vai jogar tanto como esse ano. Esse ano o Bahia tá com o calendário apertadíssimo. Minha esposa tava até comentando comigo aqui agora há pouco. Rapaz, esse Bahia tá jogando demais esse ano. É, Toda semana 2 jogos, bem provável que em algum momento também a gente vinha ter até 3 jogos por semana, por isso. conta dessa questão toda da Copa do Nordeste que a gente tem explorado muito nos podcasts. Eu não estou participando dos programas, mas eu ouço sempre, então acompanho a galera aqui, sei que especialmente Minhoca está se debruçando muito sobre essa questão do calendário, que realmente vai ser um grande problema do Bahia esse ano, né? E até por conta desse problema de calendário, a gente tem uma necessidade de rodar o elenco muito maior do que grande parte das equipes, né? No momento em que o Vitória acaba de abrir o placar aqui contra o Sport 1-0 no finzinho do primeiro tempo. O Bahia tem essa necessidade de rodar o elenco e o Bahia vive um bom momento com o seu time principal, mas eu diria que esse time reserva, vamos dizer assim, ele ainda precisava se firmar, né? Ainda precisava mostrar um pouquinho mais. O Bahia até conseguiu vencer a Jacuipense com boa parte desses jogadores que entraram em campo hoje também, mas também teve participação de muitos jogadores do time de cima, especialmente entrando no segundo tempo. E hoje não, hoje foram reservão mesmo. Raríssimas exceções, talvez, eu diria que só Gilberto ali foi uma exceção, que hoje é considerado titular, que foi a campo. Mas no banco de reservas não tinha ninguém do time de cima, o pessoal nem viajou. Então era um time realmente completamente reserva, num jogo que era importante para a Copa do Nordeste. O Bahia precisava vencer para conseguir já praticamente garantir a classificação para a segunda fase. Não está garantido ainda. O Bahia ainda tem 3 jogos para fazer. E mesmo com praticamente 2 jogos a menos que todos os adversários, com exceção daqueles que devem justamente o jogo do Bahia, né? Que são Ceará e Confiança. O Bahia ainda assim é líder do grupo e está muito próximo de garantir a classificação matemática para a próxima fase. Não, só não sei quando, né? Porque os jogos não estão agendados, a gente não faz ideia. A gente está aqui falando hoje sobre a Copa do Nordeste sem saber o que vai ser da Copa do Nordeste, né? Que deveria ser finalizado na semana que vem, mas a gente sabe que não vai, justamente por conta desses jogos do Bahia. Então a gente não sabe nem o que vai ter de jogo na semana que vem para a gente comentar. Mas fato é que foi importante, porque o Bahia hoje, além desse resultado que em termos de tabela contribui muito, eu acho que foi um bom jogo do Bahia. O Bahia foi ao Rei Pelé, encontrou um adversário que não é um adversário tão fácil quanto o Bahia encontrou no Campeonato Baiano em algumas partidas. É um adversário que tem suas qualificações, torcida estava presente em peso hoje no Rei Pelé. O CSA precisava vencer também para conseguir se manter na liderança, se manter bem na classificação da Copa do Nordeste. E o Bahia fez um jogo muito seguro, especialmente no primeiro tempo. O Bahia, em alguns momentos da partida hoje, ficou extremamente à vontade. Não diria que não correu risco nenhum no primeiro tempo, porque em alguns lances o CSA conseguiu chegar. Mas o primeiro tempo foi de domínio absoluto do Bahia. Desde o início do jogo, o Bahia comandou as ações, teve a bola, pouco foi agredido. Logo no início do jogo, uma boa jogada de Kaique pela direita conseguiu uma finalização na trave. E por mais que o CSA
quando tinha chegado à frente, tem encontrado até a zaga do Bahia titubeando em alguns momentos, conseguiu se aproveitar de algumas falhas para finalizar o gol, mas não chegou a ser assim sustos tão grandes. E o Bahia, pelo contrário, o Bahia finalizou muito. Eu até tinha puxado aqui, mas saiu aqui agora da tela para ver o número de finalizações, mas seguramente mais de 12, se eu não me engano, foram 15 finalizações no primeiro tempo, e sempre levando algum perigo, né? Nos Aos dados que eu tenho aqui, Pedro, foram no total 16, 8 para fora, 5 no gol, uma na trave e duas bloqueadas. Foi até mais do que eu tinha visto. E fato é que logo no início do jogo, né, ali aos 12 minutos, um lance em que o Willian José ajeita para Acevedo, ele, ao meu ver, ele finaliza, né? Vai contar ali como assistência, mas para mim ele finalizou mal de fora da área, e também numa bobeada da zaga do CSA, Iago Borducci apareceu sozinho e conseguiu abrir o placar de forma merecida, e ainda assim o Bahia continuou em cima, continuou dominando a partida sem correr riscos. 12 minutos depois, ali aos 24, conseguiu chegar ao segundo gol, um passe de Nestor para Iago, e Iago faz o cruzamento para Eric, e Eric acaba fazendo o segundo gol. E esse gol, para mim, ele foi muito importante, primeiro porque ele coroava a boa partida que o Bahia vinha fazendo, mas o Bahia sabia também que no segundo tempo não teria peças de reposição, né? Porque o Bahia não tinha, assim, não tinha peças que você olhasse para o banco e falasse, pô, quando esse cara aqui entrar, esse cara vai conseguir melhorar o Bahia, vai conseguir elevar o nível da atuação. Não tinha, porque eram basicamente ali garotos da base que pouco atuam, diferentemente do time principal, né? O time principal, hoje, acho que o grande mérito do Bahia em 2025 é justamente ter um time principal e ter peças de reposição à altura, que quando entram, fazem com que o time não perca tanta qualidade, né? Esse é o principal mérito do Bahia em 2025. E hoje, na partida de hoje, por conta daqueles motivos que eu falei lá no início, o Bahia não teve essa vantagem de ter um banco de reservas competitivo. Então, era de se esperar que no segundo tempo a qualidade caísse, que aquele domínio que o Bahia vinha tendo no primeiro tempo ficasse um pouco para trás, né? Então foi muito importante chegar ao segundo gol ali no primeiro tempo. O Bahia continuou dominando e terminou o primeiro tempo assim, fazendo uma grande partida diante de um CSA que pouco criou, pouco conseguiu assustar, mesmo jogando em casa. Então, de fato, um primeiro tempo extremamente positivo do Bahia, que ainda levou perigo num cabeceio de Rodrigo Nestor, um outro de Iago, teve chute de fora da área também de Eric, teve chute de Michel Araújo. O CSA chegou uma ou duas vezes, se aproveitando ali de algumas atrapalhadas da zaga do Bahia, mas foi muito pouco. No geral, excelente primeiro tempo do Bahia. Muito bem, Pedro Pereira. O Bahia que realmente no segundo tempo fez o resultado, né? Fez 2 a 0 ali, no segundo deu uma colocou o pé no freio, né? Até tomou um gol ali, mas não tomou tantos sustos, né? Acho que foi um jogo até controlado, né? Tanto em relação a rodar o elenco ali no segundo tempo também, alguns jogadores ali ganharam a oportunidade. Mas foi um jogo até que eu imaginei mais fácil do que eu esperado, viu? Porque o CS era líder do grupo, o melhor ataque da Copa do Nordeste. Né? Um time que teve bons resultados aí, complicou para o Ceará, por exemplo, né? Jogando. Perdeu por 1 a 0 só, mas um jogo equilibrado. Né? Então, realmente mostra que o Bahia tem realmente um elenco ali robusto ali de opções, né? Pelo menos para os jogos ali mais tranquilos, né? Que você tem que revezar, conseguiu vencer com autoridade, mesmo com um time alternativo. Eu acho que a boa notícia desse jogo é essa, né? Tem jogadores ali que estão sendo pouco utilizados, mas quando entraram e quando entram estão correspondendo. É mais ou menos isso, Pedro? E alguns jogadores conseguiram aproveitar bem essa chance, né? Destacaria aqui especialmente Kaique e Iago Borducci. A gente vai falar das atuações individuais daqui a pouco, mas já adianto que esses dois jogadores, para mim, foram jogadores que conseguiram aproveitar bem, que eram nomes até questionados, né? Iago Borducci muito questionado pelas atuações do ano passado, um cara que não foi bem.
E Kaique, a contratação de Kaique, o retorno de Kaique também teve um certo questionamento, porque Kaique vinha de um longo período sem jogar, né? Então, Isso. foram dois jogadores que apareceram bastante. Kaique, tanto Kaique quanto o Iago Boducci foram fundamentais para esse bom primeiro tempo do Bahia. O Bahia explorou muito as laterais do campo, né? Kaique de um lado, Iago Boducci do outro. No lado direito, Gilberto ficou bem mais recuado, né? E Kaique lá na ponta. Na esquerda, Iago Borducci avançava mais. E esses dois jogadores foram fundamentais. Iago Borducci acabou participando dos dois gols, né? Marcou o primeiro gol e no segundo acabou dando assistência para Eric também. Então foram armas importantíssimas. E aí eu dei uma quebrada aqui no intervalo da partida para você falar um pouquinho aí, Fábio, porque chegou uma visita aqui, minha filha acordou, eu tive que dar uma paradinha, pedir para ela ir chamar a mãe. Mas falando agora do segundo tempo, né? O Bahia começou bem também. Teve, logo no início, ali aos 4 minutos, uma grande jogada de Michel Araújo pela esquerda. Ele driblou o goleiro, quase que o Bahia marca o terceiro gol, e aí Isso. daria números. Não sei se daria números finais, mas desenharia o triunfo com muita tranquilidade, né? Só que aí o zagueiro Winston acabou tirando em cima da linha, o que seria o terceiro gol do Bahia. O CSA, obviamente, começou aí um pouco mais ao ataque. Aos poucos, o Bahia foi se retraindo, deixando um pouco mais o CSA com a bola que era natural também. O Bahia com o placar positivo, o placar ao seu favor, jogando no campo do adversário, o adversário precisava vencer também. Então, aos poucos, o CSA foi ocupando um pouquinho mais o campo de defesa, mas eu acho que mesmo nesses momentos o Bahia se portou bem, não correu tantos riscos. Obviamente que o CSA aumentou a pressão ali aos 23 minutos, quando teve aquele pênalti bobo, aliás, cometido por David Martins em Brian. Ele mesmo bateu e acabou marcando. A partir dali, eu confesso que eu temi um pouco pela partida, porque por conta daquela situação que eu comentei em relação ao primeiro tempo, né, o Bahia não tinha peças de reposição à altura do banco de reservas, e naquele momento o CSA fazendo o primeiro gol, conseguindo encostar no placar, o Rei Pelé com um bom público, a torcida foi junto. Então imaginei até que o Bahia sofreria uma pressão muito maior depois daquele gol de Brian, mas até que não aconteceu. O Bahia se portou bem. O CSA, obviamente, assim, eu acho que assustou naquele chute de Danilinho, né? De fora da área, que passou perto, de fato. Antes já tinha exigido uma boa defesa de Ronaldo também. Mas a gente não teve aquele momento assim de grande pressão do CSA, aquele momento que você fala, pô, parece que o CSA vai empatar. Não teve isso. No final do jogo, o Bahia ainda teve uma chance, né? Teve um chute de William José que acabou indo para fora. Mas no geral, assim, eu acho que além do resultado, que foi muito importante em termos de classificação, eu acho que a gente vai falar um pouco da tabela também. Eu acho que fica dessa partida de hoje, primeiro, a atuação de algumas peças individuais, e segundo, aquela sensação de que esse time reserva do Bahia, que vai ser tão utilizado nesse ano, imagino eu, ele pode trazer bons resultados, né? Eu acho que estava até pensando assim durante o jogo, esse time reserva do Bahia, se a gente analisar de peça a peça, ele é melhor do que muito time do Bahia que eu vi ao longo de minha vida, sem dúvida nenhuma. Sim. Que até porque eu vi umas tranqueiras, mas mesmo se a gente pegar assim épocas mais recentes, esse time do Bahia, sendo analisado individualmente, esse time reserva do Bahia, ele é muito melhor do que muito time recente que eu vi do Bahia. Então, eu acho que ainda há a evoluir em relação a esse time reserva. Eu acho que ele ainda algumas peças podem evoluir, por exemplo, o Rodrigo Nestor, o próprio Michel Araújo também. Eu acho que são peças que eu ainda espero ver mais deles. São peças que, quando entram no time de cima, para mim, ainda há uma perda de qualidade menor do que do ano passado, mas há, diferentemente de Eric, por exemplo, Eric eu já sinto que o Bahia perde menos qualidade quando o Eric entra. Então, algumas peças ainda precisam encontrar um encaixe melhor, mas aos poucos a gente vai vendo esse time evoluir. Hoje acho que a evolução ela ficou muito clara e termino o jogo hoje bem satisfeito com o que eu vi desse time reserva. Esse time reserva que na Copa do Nordeste
assim, não imagino o Rogério Ceni, ao menos que seja ali no mata-mata, né, numa fase final, colocando força máxima, né? Acho que a Copa do Nordeste vai ser o campeonato para esses jogadores terem espaço, né? Começarem ali como titulares. Por exemplo, o Bahia tem 3 jogos ainda da primeira fase, né? A gente não sabe quando eles vão ser realizados, mas ainda tem 3 jogos. Então, esse time realmente, para a Copa do Nordeste, é o que vai ser o momento que eles vão ter mais oportunidades, né? Pelo menos um time completo reserva, né? Nas demais Eu, competições não dá para uhum. enxergar o Ceni fazendo isso, né? E aí eu acho que por necessidade, a Copa do Nordeste realmente vai ver muito o Bahia atuando com o time reserva. Por conta do calendário, né? O Bahia tem competições, tem a Libertadores, que é o grande foco do Bahia nessa temporada. E tem o Campeonato Brasileiro que se inicia já daqui a pouco, na semana que vem. Então, muito provavelmente a gente vai ver esse time reserva atuando bastante na Copa do Nordeste. Não sei nas finais, né? Se o Bahia chegar lá. A gente também não sabe quanto é que vai ser, mas se for naquela parada da Copa do Mundo de clubes, aí pode ser que a gente veja o time titular nos jogos mais decisivos, né? A Uhum. Copa do Nordeste é um grande mistério. A gente tá fazendo esse jogo hoje e não sabe quanto é que vai ser o próximo, né? Mas imaginando que seja lá na parada do Mundial de Clubes, se Minhoca estivesse aqui, talvez ele já tivesse até essa resposta. Talvez a gente veja o Bahia também utilizando o time principal. Se a gente for parar assim para pensar por grau de importância, a Copa do Nordeste ela é até mais importante do que o Campeonato Baiano. E a gente está vendo o Bahia com o time principal no Campeonato Baiano, na decisão contra o Vitória, né? Mas não é mais É, importante que o Bavi, né? Eu acho que a leitura é e essa. também a fase do campeonato. Né? O Campeonato Baiano, obviamente, está na final, que é mais importante do que a fase de grupos da Copa do Nordeste, Isso. indiscutivelmente. Mas eu faço a comparação assim: se o Bahia chega na final da Copa do Nordeste, tomando como comparativo, como Você prefere ganhar parâmetro. o Bavi no domingo, confirmar o título ou ganhar a Copa do Nordeste? A Copa do Nordeste é um campeonato maior, né? Se fosse para escolher assim, o título do Campeonato Baiano e o título da Ah, Copa do Nordeste, eu ia sem mas dúvida levar um nenhuma. 3-0 no Barradão, perder o título? Aí também, aí, Ah, não sei aí, não, viu? Eu não sei. 3x0 ia ser chato. 3x0 ia ser chato. Mas se tivesse a garantia que ia ser campeão do Nordeste, eu preferia o Campeonato do Nordeste, sim. Eu acho que é um campeonato que me orgulha mais, assim, quando ganho. Não que o Campeonato Baiano não Aham. orgulhe, né? Mas é mais normal, né? A Copa do Nordeste não. A Copa do Nordeste é um campeonato duro, difícil. Então, eu acho que ainda vale mais. Apesar Uhum. da CBF cada vez mais querer diminuir a importância da Copa do Nordeste. Ela própria vem perdendo importância, né? Por conta dessa desorganização. Mas, ainda assim, eu considero a Copa do Nordeste o campeonato mais importante ali do primeiro semestre. Exceto, obviamente, quando tem Libertadores ou Sul-Americana para se disputar. E não estou comprando a Copa do Brasil, porque a Copa do Brasil termina lá no fim do ano. Sim, sim. Mas entre esses campeonatos regionais e estaduais, para mim, a Copa do Nordeste ainda tem um peso muito importante. Não sei até quando. Acredito que o É. Campeonato do Nordeste está com os dias contados, assim, é a impressão que me passa. Mas enquanto ela sobreviver, a gente vai curtindo, é um campeonato muito legal, que sempre dá muito gosto de ganhar. É um campeonato que a gente sempre se lembra das finais, né? A gente viaja para ver final, a gente, enfim, são jogos que ficam na memória do torcedor ainda mais do que decisões de campeonato estadual. Que também ficam, obviamente, acho que não estou querendo diminuir aqui a importância do campeonato estadual, até porque domingo tem um grande jogo aqui em Salvador, um jogo que está todo mundo querendo parar para assistir e tal, e acho que tem muito campeonato ainda, mas se a gente estivesse no mesmo momento ali de disputa nos dois campeonatos, se tivessem duas finais na mesma semana, assim, eu não tenho dúvidas que o foco, o time principal estaria disputando a Copa do Nordeste com o time em reserva disputando o Campeonato Baiano. Muito bem, Pedro Pereira. A Copa do Nordeste, até acho que ela vai continuar, mas, enfim, acho que vai ser reduzida, tá? Acho que não. E, rapaz, Até porque o eu já calendário não permite, né? Assim, esse ano ficou não muito dá, claro, assim, não tem data, não dá né? mais. Não Não, dá, e eu não não, tem, não tem data. isso. Não, e nesse ano o Brasileirão acaba dia 21 de dezembro. Então, Não tem quando data. vai. Assim, só tem duas opções para a Copa do Nordeste se manter ali
com um calendário mais robusto. Ou os times que participam dela entram nas fases finais do estadual, não jogam a primeira fase, ou Uhum. a Copa do Nordeste vai ter que ser mata-mata, assim, tipo, pra... É. Uhum. Eu Só tem torço duas muito para que seja a opções. primeira. Eu torço muito para que seja a primeira opção. É, Porque assim, velho. o Campeonato Cearense fez isso, acho que em 2023, né? E É. colocou Ceará e Fortaleza direto nas quartas de final. Então eles tiveram um Uhum. calendário mais tranquilo. Eu acho que é a saída, assim, sobretudo É. para estaduais que possuem times de Série A, né? Porque, por exemplo, aqui na Paraíba os times jogam no máximo a Série C, que acaba cedo. Aí você até consegue começar o estadual em janeiro, primeira semana de janeiro. Ainda as equipes tiveram um bom tempo de pré-temporada. Mas você pega Bahia, Ceará, Pernambuco, né? Estados que tem time na Série A, eles acabam um ano ali sem pré-temporada, assim, né? Não faz sentido, né? Então acho que pelo menos esses três estaduais ou reduzem, né? Como o Uhum. Cearense reduz, né? O Cearense tem 9 datas para quem é campeão. 9 datas é só a primeira fase do Baiano, né? Então Pois é. são 4 datas a mais, né? Então acho que tem que ter algum ajuste aí, ou nos estaduais maiores, né, diminuição de datas, ou então os grandes ali, quem tá na Copa do Nordeste entra ali numa fase final, umas quartas, enfim. Porque não faz sentido, né? Você até perde, assim, o Bahia jogou a Copa do Nordeste praticamente boa parte do jogo, na verdade não, né? Acho que até os 2 primeiros ele jogou ali com força máxima. Mas agora só vai jogar com reserva, né? Então você tem hoje o time de maior investimento do estado, da região, jogando a competição ali com time reserva, né? Então tem Uhum. que equacionar isso bem, né? A CBF para até valorizar mais o campeonato. Né? E você citou aí o Cearense, que eu acho realmente o melhor modelo que a gente tem hoje de estadual, pelo menos aqui no Nordeste. E eu citaria também os campeonatos de 2002, né? Os campeonatos estaduais em 2002, eles foram reduzidos justamente para que a Copa do Nordeste tivesse mais força, né? Aliás, para mim, as edições de 2001 e 2002 da Copa do Nordeste, para mim, foram as maiores edições Isso. até hoje. Foram edições inesquecíveis, especialmente em termos de organização. Campeonatos muito, muito legais de se assistir. E assim, eu acho um absurdo assim que a gente esteja aqui buscando soluções para a Copa do Nordeste, sendo que a Copa do Nordeste é um produto em todos os sentidos, tanto esportivo quanto financeiro, Isso. muito superior se comparado aos estaduais, né? A gente devia estar pensando aqui, pô, vamos tentar encaixar o estadual de alguma forma, né? Já que a Copa do Nordeste não pode ser mudada. E não, é o contrário, o estadual é intocável aqui no Brasil, né? E a Copa do Nordeste tem que ceder importância aos estaduais que agradam muito menos ao torcedor. É, o torcedor, obviamente, ele gosta muito mais de assistir a Copa do Nordeste do que os jogos de estadual. E os próprios clubes, né? Acho que em termos financeiros não tem nem comparação também. A Copa do Nordeste é um campeonato extremamente rentável, Isso. enquanto os estaduais não são. Agora, o que me surpreende é que a gente vê pouquíssima ou nenhuma movimentação dos clubes em defesa da Copa do Nordeste. Poucas vezes eu vi um clube falar, pô, a Copa do Nordeste está sendo mal organizada, a gente está nesse mangue completo de calendário, sem saber quando o campeonato termina, e eu não vejo nenhum clube falar assim. Quem fala é a gente, que é torcedor, a imprensa que acompanha. Minhoca fala disso todo dia, de manhã, de tarde, de noite, que ele gosta de calendário. Os podcasts aqui também, a gente sempre fala. Mas dos clubes a gente não vê nenhuma manifestação, assim. Ninguém fala, pô, a gente precisa da Copa do Nordeste porque a Copa do Nordeste dá mais dinheiro pra gente, pelo menos isso, né? Isso. E nem isso a gente vê. Eu fico realmente sem entender. Mas enfim, coisas do nosso futebol, coisas da política, que é o que acaba ditando os interesses do nosso futebol, muito mais do que a vontade e a paixão do torcedor. É isso, né? O Ícaro Oliveira ele fala que os estaduais e a Copa do Nordeste ambos têm que ser fortes. Não, concordo, só que não tem É, data, né? Assim, exatamente. talvez o estadual tem que ser forte para os times pequenos, né? Que não tem tanto calendário, por exemplo, né? A gente vai ter muito time que não joga Série D, por exemplo, acabou o ano em fevereiro, início de março, né? Jogou ali um mês e meio, 2 meses, né? Então, um lado da pirâmide tem muitos jogos, né? Que é o caso dos times maiores, e os times pequenos tem jogos de menos, né? Tem time que joga 2 meses, né? E a gente tá Então, vendo. É.
Exatamente. São dois problemas que eu acho que poderiam ser combatidos com mudanças no calendário. O primeiro, redução da quantidade de jogos dos times que têm mais calendário e aumento da quantidade de jogos para os times que têm tão pouco calendário. Né? Aliás, esse problema de calendário em relação à Copa do Nordeste não é nem novidade. Tá? A gente já teve ano aqui que o Bahia teve jogado 2 vezes no mesmo dia. Jogou pelo Campeonato Baiano e jogou pela Copa do Nordeste no mesmo dia. Então, não é novidade. Não é porque agora o Bahia está disputando a Libertadores que está acontecendo esse problema. Já é um problema antigo e que está potencializado nesse ano. Mas, enfim, vai precisar de uma solução. Não sei qual vai ser a solução que vai ser dada, mas o mangue já está feito, né? É isso. Bom, o Felipe Pereira fala que o campeonato principal todo ano é ganhar das galinhas, né? Tá, obviamente, torcedor do Bahia aí provocando o rival. Thiago Araújo também tá por aqui, o Rafael Alves, o Juvenal Paixão. Enfim, falou que a imprensa colombiana fez chacota com o Bahia. Enfim, teve isso, Pedro Não Pereira? sei. Não, 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 Não vi não não também. assisti a imprensa colombiana hoje, né? Não, também Mas, não acompanhei o. mas não vi, não cheguei a ver, né, nas redes sociais. Né? Pelo contrário, eu vi uma entrevista do presidente do Nacional do Uruguai falando que o Bahia era um adversário que ele não queria pegar no poste 4. Sim, Mas enfim, a gente combate isso também jogando bem. Bahia vai ter esses jogos de Libertadores que vão ser muito legais de se assistir. E o Atlético Nacional, o Bahia até já jogou contra o Atlético Nacional, né? Foi um jogo duro. Lá na Colômbia, 1x0. O Bahia perdeu de 1x0 lá, ganhou de 1x0 aqui. O Bahia acabou sendo eliminado nos pênaltis. Mas assim, eu não sei o que foi que a imprensa colombiana, certamente alguém da imprensa colombiana, falou. Mas, de modo geral, assim, eu tenho certeza que os adversários do Bahia também não gostaram de cair no grupo do Bahia, não, tá? Eu acho que o grupo. a maior É o parte grupo da da galera de morte fora está deles. mais próxima aí do que o presidente do Nacional falou. O grupo da morte, eu acho que o Bahia era um dos adversários ali que todo mundo queria evitar no pote 4. O pote 4 da Libertadores ele tem um problema, né? Que ele acaba ficando muito desnivelado. Porque os times que vêm da pré-Libertadores, eles muitas vezes não são piores do que os times que se classificam Sim, diretamente, especialmente pelas diferenças ali entre os países, né? E você acaba pegando os 4 piores do ranking, que esses são aqueles times que todo mundo quer enfrentar, contra 4 times que conseguiram passar por 2, às vezes 3 fases, né? O Barcelona e o Guayaquil. O Barcelona e o Guayaquil também ninguém queria enfrentar, tirou o Corinthians e tal. O Cerro Porteño ganhou todas na fase preliminar. Então todo mundo preferia pegar o Carabobo, o San Antonio Bulubu, do que esses times que vieram da pré-Libertadores, né? Então, acho que o pote 4 ele acaba ficando muito desnivelado e acho que até injusto por isso. Eu acho que deveria ser feito ali o ranqueamento, a distribuição dos sim. potes de acordo com o ranking mesmo, independentemente de quem vem da pré-Libertadores. Bom, o Benny Blanco tá por aqui, falou que foi um bom primeiro tempo, relaxada no segundo, sempre acontece, o Ceni demorou para mexer. Alex Teixeira também tá por aqui, né, torcedor do Bahia. Botou aqui o tradicional BBMP. Bom, então é isso. Vamos pro campinho, Pedro Pereira. Vamos Embora, analisar aí. Quando é jogo com o time reserva, né, alternativo, acho que o principal é a gente falar quem aproveitou, né? Quem aproveitou, quem não aproveitou. Nosso querido Alan Roberto está preparando a nossa arte aí, né, pra gente analisar um a um, né, jogadores do Esquadrão de Aço, né? Tivemos estreia, né? Estreia no gol aí. Ronaldo. Ronaldo estreando no gol do Bahia. É, Hoje não tivemos nem Marcos Felipe, nem Danilo Fernandes. Fomos de Ronaldo. Acho até que ele praticou boas defesas, tá? Minha crítica a ele tá mais na reposição. Algumas reposições erradas, uma até bem grave. Não foi a única, teve uma mais grave, mas ele teve alguns erros de saída de bola. Só que eu também atribuo isso eu acho que especialmente a reposição, ela depende também de você conhecer um pouco mais seus companheiros, né? Você Isso. saber onde cada um vai estar. Eu acho que isso acabou pesando, mas no geral, eu acho que
ele fez boas defesas, o pênalti não conseguiu ir na bola, mas também acho que não, pena não dá para criticar o goleiro que não pega pênalti, com raríssimas exceções. Eu vou assim, minha nota, se ele já tivesse algum tempo no Bahia, minha nota hoje seria razoável, seria amarelo por conta das reposições. Mas como tem essa questão do entrosamento, que é importante na reposição, eu vou. Pode deixar o amarelinho de lado, Alan. E vamos de verde musgo. Dar uma aliviada aí. Muito bem. Pedro Pereira foi no verde musgo. O goleiro tem que tratar bem, né? O goleiro também não. E Já tem assim, o velho. Marcos Felipe pressionado, né? Chegou o cara agora, já vai meter uma nota baixa, né? Vamos com calma. Rapaz, chegou agora, chegou agora. E eu acho, assim, a contratação de Ronaldo, ela acabou não sendo tão bem vista por parte da torcida, porque os nomes que o Bahia É, sondou, eles foram nomes realmente de peso, que agradavam muito o torcedor, né? E o Bahia não conseguiu fechar, acabou vindo Ronaldo, e acho que isso acabou deixando a contratação um pouco mais morna, né? Não foi tão comemorado assim, mas eu acho que é um bom goleiro, tá? É um bom goleiro que eu acho, assim, para mim, acho que seria o titular, pelo que ele fez no Atlético Goianiense, eu acho que ele tem condição de ser titular no lugar de Marcos Felipe e de Danilo Fernandes. Mas claro que também não vai ser de uma hora para outra, né? Eu acho que ele vai conquistando o espaço dele em jogos como esse. Por isso que jogos como esse são importantes. muito bem. Então o verde musgo aí pro Ronaldo. Tem chance de ser titular, assim, ser o goleiro, o 1 do Bahia? Cara, eu acho que tem. Acho que tem porque Marcos Felipe e Danilo Fernandes não são goleiros assim que inspiram tanta confiança. Que Danilo, mas até pela idade, né? Se tivesse escolhendo entre Danilo e Marcos Felipe, eu continuo achando Danilo a melhor opção. Mas o próprio Danilo teve uma falha na Fonte Nova, né? Esse ano, que é um jogo do Campeonato Baiano, quando foi titular. E talvez aquela falha tenha custado a ele a posição no time de cima, a posição no time que disputa a Libertadores. Logo naquele jogo da altitude contra o The Strongest, o Rogério optou por Marcos Felipe. Foi até uma surpresa naquele momento. A gente achava que Danilo seria o titular, mas ele optou por Marcos Felipe. E desde então, Marcos Felipe se firmou no time de cima. Mas Marcos Felipe, especialmente no final do ano passado, ele foi muito questionado, né? Ele teve momentos assim terríveis e eu acho que ele ainda não está tão seguro assim. Eu não acho que ele vive o melhor momento dele, Ele não. não foi muito exigido, né? Assim, na maioria dos jogos, né? Assim, então É, também não dá pra saber muito, né? Se ele é, realmente passa confiança. pois é. Mas ainda assim, eu vejo uma certa insegurança nele. Eu continuo achando que ele não vive o melhor momento dele no Bahia. Ele já teve até bons momentos no ano passado, mais no início do ano. Só que segue sendo questionado e eu acho que por conta disso o Ronaldo tem todas as condições sim de se tornar titular. Não me surpreenderia nem um pouco, acho que isso vai acontecer e torço para que isso aconteça. Pois é, Ronaldo que é daí, né? De Salvador e foi revelado pelo co-irmão. Isso teve alguma rejeição ou não? Não, não, não. Por conta disso, absolutamente nenhuma. Foi bem tranquilo. Muito bem. Bom, dupla de zaga, David Duarte, tivemos o Rezende hoje improvisado ali, formando a dupla. E eu falei que esse time do Bahia, ele é muito melhor do que muitos Bahias que eu vi em outros tempos, mas a zaga ainda deixa um pouco a desejar, né? Porque Rezende tá improvisado e David Duarte não é um zagueiro que me agrada. E eu acho que hoje, por mais que o Bahia tenha corrido até poucos riscos, mas em alguns momentos, quando o CSA chegou muito por conta de vacilo ali na zaga. Não acho que foram partidas tenebrosas, nem de Rezende, nem de David Duarte, mas para mim estiveram longe de serem assim, um destaque, de poder considerar que os dois jogaram bem, e é de razoável para os dois. Muito bem, então dupla de zaga aí razoável. Vamos pro Gilberto, né? O único titular em campo, né? O único titular, me surpreendeu até a escalação dele, porque por mais que Santi Arias tenha sido titular no jogo do fim de semana contra o Vitória, Santi Arias ele não vai poder jogar a decisão domingo, né? Então, Gilberto é aquele jogador que a gente sabe que vai jogar. Essa posição, Gilberto hoje é o titular, mas Arias era o titular do ano passado, né? Então
não surpreenderia se Arias retomasse a posição. Mas eu acho que o Gilberto vem fazendo um bom ano. Vai ser titular no próximo ano. Arias vai estar servindo a seleção. E eu acho que Gilberto fez uma partida bem defensiva, né? Ele não subiu tanto quanto o Iago. E Kaique, que acabou sendo responsável pela criação lá do lado direito. Mas eu acho que defensivamente o Gilberto fez uma boa partida. Não foi um dos destaques do time, mas uma partida ok, verde musgo. Muito bem. Iago Borducci, né? Finalmente, aí chegou com muita expectativa no passado, né? Não correspondeu. Esse ano começou a temporada machucado. Hoje fez gol, né? Foi decisivo ali, participando bem das jogadas ofensivas. Iago talvez tenha sido. tenha ganhado o troféu decepção do ano passado, né? Que, como você falou, ele foi uma contratação elogiada, né? Veio do futebol alemão ali, e vinha jogando constantemente no futebol alemão. E era um cara que eu achava que ia contribuir muito, mas foi uma decepção em 2024. Esse ano até apareceu um pouquinho melhor em alguns jogos, só que hoje ele foi muito bem. Hoje ele fez um gol, apareceu bem na área depois para cabecear, a bola acabou saindo e fez o cruzamento também para o segundo gol, a melhor partida dele com a camisa do Bahia, sem dúvida alguma. Verde, para Iago Borducci, que siga assim de uma boa opção. Muito bem. O Beni Blanco aqui ele faz o contraponto, né? Ele fala que o Iago entrou numa roubada também. Era o pior momento do Bahia e também se machucou. Tem esse ano agora aí, né? O time mais ajeitado, né? Pode ser que ele. Assim, em tese, é um jogador que tem capacidade de ser titular, né? Assim, não é um absurdo, né? Não seria um absurdo não para o Juba venha bem, né? Mas eu acho que você ter Iago em boas condições abre-se até espaço para que a gente tenha Juba em outras posições, né? Muita gente Isso. cobra hoje, pô, Juba foi contratado para jogar mais à frente, só joga como lateral. Eu já acho que Juba virou lateral, voltou a ser lateral. Né? E tem sido um bom lateral. Não acho que. Não é uma posição assim que a gente questiona, pô, Juba tá mal, precisa de alguém pro cabo de Juba. Não é isso. Ele, ele vem bem, mas me agrada ver Iago jogando bem. Se continuar desse nível, pode até se tornar titular, não seria nenhum absurdo. Não. Muito bem, vamos partir agora para o meio de campo, né? Com o Acevedo. Fez uma boa partida, Acevedo deu uma assistência que não foi muita assistência, né? Acho que foi um chute que acabou saindo meio torto, meio fraco e acabou virando assistência, encontrou o Borducci para fazer o primeiro gol. Mas eu acho que fez uma boa partida. Acevedo já desse time aí de baixo, é um cara que faz parte daquela equipe que você fala, pô, esse cara aqui seria titular em muito time do Bahia. E Acevedo é uma peça que eu acho que a gente ainda vai ver ele como titular em algumas situações específicas, porque ele tem características que faltam no time de cima, né? Eu acho que ele dá uma proteção melhor do que qualquer jogador que a gente tem no time de cima. Então, é sempre um cara importante. Acho que hoje ele foi bem, embora não tenha sido grande destaque, mas verde musgo para Acevedo. Boa partida. Boa. Vamos agora para a dupla Rodrigo Nestor e Eric. Esses dois aí, como eu falei lá atrás, né? Ainda espero um pouquinho mais. Eles não foram mal hoje. Mas. Peraí, você falou de Rodrigo Nestor e Eric, eu tô pensando em Rodrigo Nestor e Michel Araújo. O Eric fez uma boa partida, tá? Verde musgo para Eric, fez o gol. É um cara que aparece bem na frente. Eu vinha falando de Eric pensando em Michel Araújo. Rodrigo Nestor e Michel Araújo, que eu vou botar no mesmo bolo, são jogadores que eu ainda espero um pouquinho mais. Não foram mal, mas são duas peças que precisam contribuir mais e acho que tem futebol para isso. Acho que ainda vão evoluir para que possam se tornar de fato opções interessantes no time de cima, para que possam brigar por posição e a gente ter peças de reposição ainda mais qualificadas, né? Então vamos de verde musgo para Eric, amarelo para Rodrigo Nestor e amarelo para Michel Araújo, embora Michel Araújo tenha feito uma bela jogada, no início do segundo tempo e por pouco não tenha feito o terceiro gol.
O amarelo de Michel Araújo, para mim, é um pouco acima do de Rodrigo Nestor, tá? Muito bem, então todo mundo avaliado aí. Do meio, vamos para o jovem Kaique, né? Chegou do Mais uma City. boa surpresa do jogo de hoje. Jogou Quase falou, muito, né? levou muito perigo, especialmente no primeiro tempo, participativo. Embora ele não tenha tido participações diretas nos dois gols do Bahia, falo diretas porque no primeiro a bola até passa por ele, né? A bola sai dele, vai para o William José, de William José para Severo, depois para Borducci. Mas ainda assim levou muito perigo, deu muito trabalho ali pelo lado direito e jogou um futebol que você fala, pô, a gente vai poder contar com o Kaique. Acho que a contratação dele, ele tinha muito tempo sem jogar, né? Ele praticamente não, ele não fazia uma partida assim durante, vou dizer nem 90 minutos, mas durante 70, 80, desde que ele tinha saído do Bahia. Era muito tempo. Foi uma lesão muito grave que ele teve, né? Então, grata surpresa para mim. Continue assim também, porque Kaique entrando dessa forma que ele jogou hoje, é um cara que pode mudar até a partida. Jogou muita bola, verde, verde para ele também. E já adianto que estou na dúvida da escolha do melhor em campo. Boa. Então, bem avaliado aí o menino Kaique, né? Que tem como brigar para ser titular ou tá muito cedo para dizer isso? Não, Bola tá ele cedo, tem, tá né? cedo, tá cedo. Bola ele tem, mas acho que tá pra brigar para ser titular, acho que tá cedo ainda. Foi uma boa partida, uma grande partida hoje, mas acho que foi a primeira grande partida dele, né? Então, acho que tá cedo, mas eu acho que pelo futebol que mostrou hoje, talvez ele seja mais acionado no time de cima, pelo menos para entrar no segundo tempo, do que eu pensava. Muito bem. E para finalizar o time titular, William José. Vai na mesma intensidade de Michel Araújo, partida regular, um amarelo um pouco acima ali do Dinestor. Participou, mas acho que faltou um pouco mais assim para dizer, pô, o William José hoje jogou bem. E é o critério para a gente utilizar os dois tons de verde. Então, vamos de amarelo para o William José. Que, assim, eu acho que o William José não está devendo, como eu falei, de Michel Araújo e Nestor, tá? Não vejo o William José devendo. Ele entrou bem em alguns jogos, acho que é uma peça que a gente também vai ver, até como titular, em algumas partidas, inclusive domingo, porque Lúcio também não joga. E eu acho que Isso. a gente vai com o William José, eu acho que ele vai ser a opção. Na entrevista coletiva depois do Bavi, o Rogério chegou até a pensar que falar de que poderia ser Thiago, mas eu acho que não chega realmente a passar pela cabeça de Rogério de utilizar como Thiago. Ele falou mais ali, acho que até para disputar um pouquinho. Eu acho que a gente vai de William José no jogo do Barradão. Thiago, acho que é um cara que meio verde ainda. Não vejo ele entrando como titular num jogo importante, num clássico, decisão de campeonato. Então, acho que o William José tem tudo para ser titular, mas hoje ele acho que ficou devendo um pouquinho. Vamos de amarelo. O CB2 fala que o William José é um Everaldo 2.0, nada soma ao time. Não, rapaz, ó, eu acho que o William José ele me agrada mais do que Everaldo, tá? Everaldo acho até que estava vivendo um bom momento. Já critiquei muito Everaldo aqui. Ano retrasado, critiquei muito. Mas ele vivia até um bom momento. Eu acho que teve contribuições, mas eu acho que o William José ele consegue ser mais útil para o time do que Everaldo. Tem o poder de finalização também, que Everaldo também tinha. Everaldo era um ótimo finalizador. Eu acho que o William José também tem. E, e o William José me agrada mais, né, nesse comparativo aí. Bom, agora os jogadores que entraram aí no decorrer do jogo, né? Tivemos Zé Guilherme, Iago Felipe, o Thiago, O que entrou mais cedo foi David Martins, né, no lugar de David Michel Araújo, Martins. que saiu, inclusive, machucado, né? Michel Araújo, acho que ele não seria titular domingo, mas o Dreyson certamente entraria em campo. Então, preocupa. Acho que Kaique também me pareceu, na hora que saiu, sentindo também. Então, peças de reposição para o Bavi, que talvez a gente não tenha. Vamos ver, não sei, não dá para saber ainda qual foi a gravidade em nenhum dos dois casos.
Mas vamos aguardar para ver. Acho que Iago Borducci também saiu machucado, se eu não me engano. E o que atuou durante mais tempo foi David, que fez um pênalti bobo, né? Eu não gosto muito de dar nota baixa pra galera da base, não. Porque às vezes tem a tensão ali de estar entrando no time de cima. E às vezes acaba ficando marcado por atuações mais ou menos. Vou pegar leve com o nosso amigo David. Se fosse um cara mais experiente, com certeza eu daria uma nota ruim para ele, porque o pênalti foi extremamente bobo. Tô na dúvida aí do amarelo ou do laranja. Para ficar bonitinho a tela aí, vamos botar um amarelo. Bota o laranja, vamos ser justos. Vamos ser justos. Laranja, vamos de laranja. Isso não significa que a gente está dando. Está criticando demais que o cara não tem futuro, não pode ser utilizado. Nada disso. Mas hoje. É a avaliação do jogo. Bom. Citar como exemplo. Vou citar como exemplo para essa nota aí. Cauã Davi. Que no primeiro jogo, naquele momento que o Bahia jogava com times. Com time. Não era nem reserva, né? Tipo, era sub-20 praticamente. Cauã Davi no primeiro jogo não foi tão bem. A gente falou, pô, vamos também pegar leve, então vamos dar uma nota mais leve. E no jogo seguinte ele foi super bem, assim, né? Tipo, a gente deu uma nota que não foi tão boa no primeiro jogo, mas depois ele foi super bem. E acho que a mesma coisa pode acontecer com o David Martins. Hoje não foi tão bem, mas também é preciso ter muita paciência, porque às vezes é um cara que não foi tão importante para o jogo hoje, mas que pode vir a ser muito importante no próximo jogo. É normal, né? Jogador mais jovem assim, oscilação é natural. Tem que ter paciência. Bom, Thiago, que é outro jovem, mas esse um pouco mais consolidado, né? Thiago, a gente já pode até, tem que ter paciência, mas a gente já cobra um pouquinho mais, né? Porque é um cara que já participou mais do elenco principal, inclusive no ano passado. E hoje ele perdeu um gol, assim, velho, uma grande chance que a bola veio na cabeça dele, ele acabou cabeçando pro meio da área. Tinha toda a condição do mundo de finalizar. Acho que também não foi tão bem, não. Vamos de amarelo, vamos de laranjinha aí também para Thiago. Então, laranjinha aí pro Thiago. Temos Iago Felipe, né, no meio ali. E o Zé Guilherme. Iago Felipe e Zé Guilherme, acho que dá para deixar sem nota, tá? Não tiveram tanta participação assim no jogo, a ponto da gente conseguir avaliar. Vou deixar os dois sem nota. Muito bem. Sem nota aí o Zé Guilherme e o Iago Felipe. Melhor em campo, antes do Rogério Ceni. Vai ficar com o Kaique. Na dúvida, assim. Ficou muito na dúvida entre Kaique e Iago. Mas vou colocar como critério de desempate, assim. Eu acho que Kaique foi mais participativo, mas as participações diretas nos gols vão ser decisivas aqui para minha nota. Eu vou de Iago. Muito bem. Iago Borducci aí eleito melhor em campo no triunfo, né, do Bahia contra o CSA em Maceió. E para finalizar, Rogério Ceni, é isso. Escalou bem, mudou bem, enfim. Estratégia correta. Não tinha muito. As mudanças não tinham muito o que fazer, não, né? Talvez ele tenha demorado um pouquinho mais. Acho que até teve um comentário aí que falou sobre isso. E concordo, talvez ele tenha demorado um pouquinho mais, mas acho que ele demorou até pela falta de reposição à altura do banco de reservas no jogo de hoje. Talvez por isso ele tenha deixado um pouco mais esse time jogar. E eu gostei muito da atuação, especialmente no primeiro tempo, tá? Acho que no segundo tempo vai correr um pouco risco, mesmo depois das substituições, vai correr um pouco risco. E o primeiro tempo foi muito positivo, então uma atuação muito boa do Bahia. Acho que eu vou seguir a nota do treinador pela atuação do elenco e vou de verdão aí para Rogério. Boa, então verde musgo, né, pro Rogério Ceni. Verde. Verde? Ah, o homem tá distribuindo verde. Hoje tá extremamente bondoso aí, viu, Pedro Pereira? Então, verde mais verde aí para o Rogério Ceni. Então, todo mundo avaliado, né? Passado a régua aí em CSA 1, Bahia 2, agora o foco é o Bavi, né? Agora é só administrar, né, Pedro Pereira?
Se perder o título é vexame, né? Jogo. Não tem como. Mas tem jogo, 2 a tem 0 jogo na ainda. ida. Mas tem Não, não jogo. Acho que o tem. campeonato não tá decidido ainda, não. Claro que o Bahia tem uma vantagem muito importante para a partida do Barradão. Eu acho que a partida da Fonte Nova deixou muito clara a superioridade em termos de elenco do Bahia em relação à Vitória. Antes eu até via a discussão aqui no pod, né, sobre favoritismo no clássico, e os nossos amigos que estavam aqui, eles ponderavam que o desgaste do Bahia, o foco do Bahia na Libertadores, ele fazia com que o nível de favoritismo ele acabasse se equivalendo, né? E para mim, de fato, o favoritismo antes do primeiro jogo ele estava bem equilibrado. Por mais que o Bahia tenha um elenco claramente superior ao Vitória, mas o desgaste e o foco acabavam fazendo com que a final ela se tornasse bem aberta. Mas eu acho que o primeiro tempo, o primeiro jogo, ele deixou mais claro que o elenco do Bahia, mesmo com desgaste, mesmo com foco na Libertadores, ele é suficiente para fazer com que o Bahia seja, de fato, o favorito a ganhar esse título. Acho que o pênalti perdido acabou fazendo com que a gente ainda tenha jogo. O Bahia poderia ter matado o campeonato na Fonte Nova, ou muito próximo disso. Não matou o campeonato, mas tem uma vantagem muito importante para domingo. Muito bem. Muito bem, Pedro Pereira.